Olá a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse evento de mudanças climáticas organizado pela UNAP, juntamente com o programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo do Univag. Meu nome é Natália Sanches de Souza, sou arquiteta, mestre e doutora na área de Física Ambiental e pesquisadora na área de mudanças climáticas. E eu vou estar aqui com vocês para apresentar a palestra intitulada Urbanização, Calor e Vulnerabilidade, as projeções climáticas para a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Uma conversa que eu considero essencial é tratar dessas cidades, em tempos de mudanças climáticas. Hoje, especificamente, a gente vai falar melhor sobre a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, Cuiabá, a capital do estado de Mato Grosso, cujo território já é extremamente caracterizado por um calor, Grande parte das notícias, meteorológicas são que Cuiabá naturalmente ultrapassa os 40 graus Celsius. Então, vamos para a nossa conversa. Então, falarmos sobre mudanças climáticas é necessário que a gente primeiro conceitue o que é o clima. O clima, ele é o comportamento médio da atmosfera em uma determinada região, um determinado local, ao longo de pelo menos 3 décadas. Então, temperatura, umidade, precipitação, ventos, tudo isso forma o clima. Mas esse clima, ele está se alterando, ele está mudando. E essas mudanças, elas não são naturais, Mudanças climáticas são as alterações significativas e duradouras nos padrões do clima da Terra. E elas estão acontecendo de forma muito mais acelerada do que todos os pesquisadores conseguiam imaginar. E é de fato o nosso grande desafio do século XXI. E a ciência ela é muito clara, inclusive no 5º relatório do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, ele já deixa muito claro que a atividade humana é a principal responsável por essas mudanças, seja ela pela questão da queima dos combustíveis fósseis, do desmatamento, da poluição, da nossa urbanização desordenada, da nossa supressão de áreas verdes até no meio urbano, das nossas trocas, de áreas que seriam permeáveis naturalmente por materiais impermeáveis. O modelo, então, de urbanização que a gente tem vivenciado tem, sim, sido responsável por essas alterações climáticas e desequilibrado o nosso planeta como um todo. E as consequências a gente já começou a sentir. São elas temperaturas mais altas ou mais baixas, a depender de qual efeito a gente está vivenciando, do El Niño ou Laninha, de eventos extremos muito mais intensos, mais frequentes, ondas de calor, desertificação de algumas áreas, assim como eventos de precipitação muito maiores, em intensidade, ocasionando alagamentos, enchentes, inundações. Mas é preciso que a gente consiga olhar todo esse aspecto das mudanças climáticas não só pelos números dessas variáveis climáticas, mas também pelo impacto que isso gera na qualidade de vida da população das áreas que estão sofrendo com esses eventos. Toda essa crise climática, ela não é neutra, ela é sentida de uma forma diferente. E esses efeitos, esses impactos, eles não são distribuídos de formas iguais. Eles acabam por atingir com muito mais força quem vive, quem reside, quem habita áreas muito mais vulneráveis, lugares que não têm infraestrutura adequada ou suficiente, que não contam com arborização urbana, que têm baixo acesso a serviços públicos, e essa desigualdade ela vem sido vivenciada, ainda mais com todas essas ocorrências de eventos extremos. É resultado dessa desigualdade de anos, de décadas, e se agrava então com a ausência desse olhar criterioso para a questão da urbanização a partir das mudanças climáticas, um planejamento sensível ao clima da região, que avalie qual que é o clima dessa região na tomada de decisão e quais serão
as possíveis alterações climáticas que essas decisões podem ocasionar. Então, faltam algumas ações voltadas para adaptação urbana, estratégias que consigam olhar a crise climática com o aspecto de proteção social, né? E principalmente enfrentar essas mudanças, tanto no âmbito ambiental, mas também como um âmbito social. Então, qualquer resposta e solução que a gente tente encontrar e propor para a questão da urbanização, calor e vulnerabilidade, é preciso saber da questão da dimensão territorial, é preciso conhecer esse território para se propor soluções que sejam capazes de tratar isso como uma questão de justiça climática, de justiça social, protegendo o planeta Terra, ambientalmente falando, mas também com o intuito de proteger a nós mesmos, população residente dessas áreas. Bom, então como enfrentar essas mudanças climáticas, né? É necessário falar da principal agenda ambiental, né, até hoje em relação ao enfrentamento das mudanças do clima da Terra, que é a Agenda 2030, a Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Ele foi proposto pela ONU em 2015 e traz, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, para enfrentar essas mudanças climáticas, a gente precisa muito mais do que apenas boas intenções e ciências, né? A gente precisa de cidades preparadas. Por que eu digo que a gente precisa muito mais do que ciências? Porque, na verdade, essa alteração ela já está posta. O que a gente tenta agora é trazer cidades que consigam ser resilientes perante essas alterações climáticas. Mas já é definido que, de alguma forma, o padrão climático foi alterado. Então, essa resiliência urbana, né, fala, o que é uma cidade resiliente? Uma cidade resiliente é uma cidade que possui a capacidade de se antecipar, de resistir, de se adaptar e de se recuperar a partir dos impactos climáticos, sejam eles enchentes, secas, ondas de calor, que cada vez mais frequentes acabam ocasionando desastres ambientais. Então, a resposta para esse enfrentamento, para essa cidade resiliente, está basicamente na própria natureza, né? Então, de alguma forma, tentar retornar a ideia do nosso habitat natural é a solução para que a gente consiga lidar com esses impactos. A famosa solução baseada na natureza, né? Então, recuperar as nossas encostas, plantar árvores, ampliar as áreas verdes, são entre eles ações de fato poderosíssimas para lidar com a mitigação e adequação à resiliência urbana das nossas cidades. Isso é caracterizado e denominado de infraestrutura verde e infraestrutura azul, que buscam então construir uma cidade que cooperam com o clima, ao invés de desconsiderar o clima, né? Tratar o clima como um norteador do nosso planejamento urbano. E esse crescimento, esse processo de urbanização em várias cidades, assim como na região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, que é o foco dessa nossa conversa de hoje, é um crescimento de certa forma desordenado, né, com uma falta de planejamento que considera as características climáticas e regionais. A ausência, então, desse pensamento acaba transformando as nossas cidades em espaços muito mais vulneráveis. Então, essa resiliência é, de alguma forma, a gente pensar no nosso planejar, no nosso prevenir, de forma que a gente cuide tanto do nosso território, mas também da nossa população, garantindo que toda a população daquele espaço urbano tenham acesso à sombra, à água, à segurança, ao bem-estar, à qualidade de vida, à qualidade do ar, mesmo diante de todas essas crises climáticas e eventos extremos que a gente pode vir a enfrentar. E todas essas ações estão super alinhadas com os ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu gostaria de destacar dois objetivos.
O primeiro é o ODS 11, né, muito conhecido por nós da área de arquitetura e urbanismo, que é tratado sobre as cidades sustentáveis. E também o ODS 13, que tem então como foco principal a ação urgente, né, contra a mudança global do clima. Então, pensar no futuro da nossa cidade é pensar no nosso presente, conscientes do nosso futuro, né? A resiliência já não é mais uma opção para nós, como eu disse anteriormente, e infelizmente as alterações já foram ocasionadas, né? Ainda não estamos no pior cenário, né? Podemos piorar sim o cenário de mudanças climáticas, mas já há uma alteração climática e uma intensificação dos eventos extremos que a gente já tem visto, vivenciado e pesquisado sobre. Então, a resiliência ela é um compromisso com o nosso clima, é um compromisso com o nosso futuro, com o nosso bem-estar e com a nossa qualidade de vida. Então, falando um pouquinho sobre o objeto de estudo dessa nossa conversa, que é a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, primeiramente falar um pouquinho sobre Mato Grosso, né? Para quem não conhece, nunca esteve aqui. Mato Grosso é um estado de grande diversidade ambiental, né? A gente é conhecido por abrigar 3 dos principais biomas do nosso país, Pantanal, a Amazônia e o Cerrado, né, que desempenham um papel crucial tanto na regulação do clima quanto na conservação da biodiversidade. Nós somos um estado com grande vocação econômica para questão da agropecuária, né? Então a gente é responsável por grande parte da produção de grãos do país, mas junto com toda essa riqueza vem toda a questão do desafio da preservação ambiental em si e o enfrentamento dessas mudanças climáticas que também nos afetam economicamente, afetando o desempenho agrícola do nosso estado. Então, dentro desse cenário, a gente tem que destacar a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, né, que é uma região que se concentra ali 7 municípios, até meados de 2024 eram somente 6 municípios, em 2024 adentra a região metropolitana o município de Campo Verde, né? Então, essa região metropolitana, ela é composta por Cuiabá, a capital do nosso estado, né, por Várzea Grande, que é uma área ali de conurbação junto a Cuiabá, a Chapada dos Guimarães, a Corizal, Santo Antônio de Levergé, Nossa Senhora do Livramento e Campo Verde. E essa região metropolitana, ela abriga mais de 1 milhão de pessoas, né? É um território extremamente marcado por grande heterogeneidade territorial e socioeconômica. E vale destacar também que a nossa região metropolitana ela tem um distanciamento muito longo entre as áreas urbanas, né? Então, por exemplo, Cuiabá até Chapada, a gente tem ali uns 30 quilômetros, né, que não há região urbana. E aí, assim também com as outras cidades. Então, não é uma região metropolitana que seja toda de conurbação. A conurbação é estritamente de Cuiabá e Várzea Grande, né? Então, Várzea Grande, por exemplo, vamos para os nossos desafios, né? Várzea Grande, ela possui uma das maiores densidades urbanas da nossa região, contando ali com mais de 400 habitantes por quilômetro quadrados, né? Enquanto Livramento e Levergé, por exemplo, tem uma densidade urbana muito baixa, uma densidade populacional muito baixa, né? Sendo que Santo Antônio do Levergé tem 1,61 habitantes por quilômetro quadrado e Livramento tem 2,34 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, abaixo de 3 habitantes por quilômetro quadrado. E toda essa diversidade territorial, ela evidencia ainda mais a questão das mudanças climáticas, que a gente vai ver que não são homogêneas, né? E existe, então, toda uma preocupação com esse olhar de mudanças climáticas, mas de uma forma adaptativa, já que dentro da mesma região metropolitana a gente tem características tão distintas, né? E aí, para conceituar um pouquinho a questão do clima na nossa região metropolitana, de acordo com a classificação climática de Köppen, toda a região metropolitana é do tipo ADAPT, ou seja,
é um clima tropical semiúmido, caracterizado por duas estações bem definidas. São elas o período chuvoso e o período seco, ambos quentes. Então, quente e chuvoso vai de novembro até abril, sendo que outubro e maio são meses de transição, e o período quente e seco vai então ali entre junho e setembro, sendo que o nosso inverno é extremamente aquecido por conta da seca e a gente não tem muitos dias de baixa temperatura, né? Então a gente tem ali um período de muita estiagem, né, de muita seca e de temperaturas extremamente elevadas, principalmente entre agosto e setembro. Então, essa alternância entre períodos de alta intensidade de precipitação, né, e longos períodos de extrema seca torna então a região especialmente vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas e eventos extremos, né? Então, é fundamental que tenha-se esse olhar para o desenvolvimento urbano da região metropolitana, considerando as características e possíveis consequências ao clima da nossa região, unindo então planejamento urbano, adaptação ambiental e justiça social, para que a gente tenha então, dentro da nossa região metropolitana, cidades mais resilientes, né? Bom, então, para falarmos um pouquinho sobre os cenários climáticos futuros, né, da região metropolitana, é preciso, então, explicar para vocês como que foi gerado essas características de variáveis futuras, no nosso caso, a temperatura, que é o que vai ser discutido aqui na apresentação. Então, para isso, foram utilizados de dados avançados que foram extraídos do modelo climático CNRM-ESME 2-1, que faz parte ali da sexta fase do projeto de intercomparação de modelos acoplados, o CEMIP, né, que é um dos principais modelos climáticos obtidos ali na plataforma da World Clim, né, que é uma das principais plataformas, né, para estudo do clima, que reúne várias simulações climáticas, vários modelos climáticos de vários centros de pesquisa ao redor do mundo. Mas o que são esses modelos climáticos, né? Nada mais é do que uma simulação computacional complexa que vai replicar o funcionamento do sistema climático da Terra, a partir de informações de atmosfera, oceano, superfície terrestre e gelo, vai nos ajudar então a prever como o clima pode evoluir diante das mudanças climáticas, das mudanças ambientais e das mudanças humanas. Mas é preciso a gente explicar também que toda essa avaliação e essa previsão de características futuras leva em consideração também o que a gente chama de SSP, né? Ou Caminho Socioeconômico Compartilhado, que seria a tradução para o português. E esse caminho socioeconômico compartilhado, que no nosso caso é o 370, né, o 3.70, o SSP 3.70, ele leva em consideração a característica geopolítica que o mundo vai estar. Então, no nosso caso, do SSP 3.70, ele leva em consideração um mundo descentralizado, né, com altas emissões ainda de gases de efeito estufa, com um baixo controle climático e ainda com uma grande desigualdade social. Mas ainda, apesar de ser um cenário e um caminho socioeconômico pessimista, ele ainda não é o pior cenário, né? Não é o pior caminho socioeconômico para se trabalhar. Mas é um cenário desafiador, onde as ações para conter o aquecimento global acabam por ser insuficientes e a sociedade vai acabar enfrentando grandes desafios para reduzir as vulnerabilidades. Em características mais técnicas, esse caminho socioeconômico compartilhado, o SSP 370, ele tem uma forçante radiativa ali estimada de 7 watts por metro quadrado até o ano de 2100. O que isso quer dizer? A forçante radiativa, ela é uma medida, né, uma dimensão do aumento da energia na atmosfera causado justamente
pela questão dos gases de efeito estufa. Então, quanto maior o valor, no nosso caso 7.0, maior o potencial de aquecimento do planeta. E aí, para analisar essas projeções, foram divididas em intervalos temporais, considerando o intervalo temporal entre 2021 e 2040, 2041, 2060, 2061, 2080, 2081, 2100. E todas esses mapas, nessas imagens que vão ser apresentadas, ele tem uma resolução espacial ali de aproximadamente 1 quilômetro quadrado, né? No caso dessa apresentação que eu vou trazer para vocês, vai estar apresentando a temperatura máxima média anual, tá? Para toda a região metropolitana. Mas é preciso reforçar também que os modelos são avaliados a partir de temperaturas mínimas, de temperaturas máximas, de precipitação, de umidades, existem outras variáveis. Mas nessa apresentação e nessa conversa a gente vai focar somente em temperatura máxima, tendo em vista que o evento extremo que a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá vivencia são as ondas de calor. E aí, o uso desses modelos é um passo essencial para que a gente consiga, de fato, criar cidades mais resilientes. Porque se ser resiliente é se antecipar e se prevenir dos eventos extremos, nada melhor do que estudos dos cenários climáticos futuros para antecipar os desafios que a gente vai estar enfrentando aqui na região, né? Então, a gente está ali perante uma oportunidade de transformar todas essas características climáticas futuras em meio de tomadas de decisões para uma cidade resiliente ou para uma região metropolitana resiliente às alterações do clima. Então, a partir do momento que esse modelo climático ele é realizado download a partir da plataforma da WorldClim, então ele foi pré-processado ali no ArcGIS, foi recortada a região metropolitana e aí foi avaliada então a temperatura máxima média anual, né, a partir dos dados mensais, para confeccionar os seguintes mapas. Bom, então aqui a gente tem um mapa, né, dessas temperaturas máximas para os períodos então avaliados de 2021 40, 41, 60, 61, 80 e 81 e 100. E é importante destacar que, de maneira geral, a projeção indica um cenário extremamente alarmante para a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Então, a temperatura máxima anual ela pode subir aí até 10 graus Celsius até o fim do século, comparado ao período inicial, né, de 2021-2040, que já é um valor um pouco mais elevado do que é vivenciado atualmente, né? E esse aumento ele é suficiente para alterar radicalmente a vida e as condições de vida urbana, impactando a saúde pública, o consumo de energia, a disponibilidade de água, a funcionalidade do nosso espaço urbano. A temperatura do ar, ela não é apenas uma variável meteorológica. A temperatura do ar tem relação com o nosso próprio metabolismo humano, com a nossa saúde mental, com a nossa produtividade, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Essa elevação térmica, ela não acontece de forma isolada. Ela também é amplificada, né, e ampliada pelas características urbanas locais. Então, por exemplo, a gente consegue perceber no mapa, e já é um conceito altamente conhecido de ilhas de calor, que em locais e cidades com maior densidade de edificação, menor cobertura vegetal, maior impermeabilização do solo e ausência de ventilação natural, são mais afetados pelo aquecimento urbano. Então, aqui a gente consegue observar na região central, né, essas áreas mais aquecidas, são justamente Cuiabá e Várzea Grande, ou a conurbação de Cuiabá e Várzea Grande, que são as cidades com maior densidade populacional, com maior densidade urbana, né? Também podemos perceber a questão
de como essa conurbação urbana, ou seja, essa fusão física dessas cidades, acabam formando esse bloco aquecido, né? Intensamente aquecido, afetando também toda essa região. É possível também observar que regiões como Chapada dos Guimarães e Campo Verde, que são cidades que estão mais à esquerda, elas também apresentam um aquecimento, né, em todos os períodos avaliados, mas esse aquecimento é reduzido. E aí é possível destacar a questão da topografia. Tanto Chapada quanto Campo Verde são cidades que estão em topografia mais elevada, em níveis mais elevados do que, por exemplo, a Baixada Cuiabana, que é Cuiabá e Várzea Grande. Então, apesar de ainda terem um aquecimento, esse aquecimento vai ser minimizado pela topografia da região. Uma outra coisa muito importante destacar é que não se observa esse máximo de 38 graus. E ele não é tão assustador assim para quem está acostumado a ver sobre Cuiabá 40 graus Celsius, 42 graus Celsius. É preciso que observe-se o aumento em relação aos dias atuais. Então, esse dado de 29 a 38 graus que o mapa apresenta, ele é um dado de temperatura máxima média anual. Hoje, Cuiabá, por exemplo, tem uma temperatura média, uma temperatura máxima média anual de 28 graus Celsius. Ou seja, a gente ainda terá um aumento ali de pelo menos 10 graus Celsius da média. Imagine em dias que a gente sofre com a estiagem, como agosto, setembro, que a gente já vai falar sobre isso. Então, analisar a evolução da temperatura máxima ao longo de todos esses intervalos indica esse aumento, esse aquecimento significativo. E a urbanização acelerada, que é um dos principais fatores e responsáveis pelas mudanças do clima local, ocorre com maior intensidade em cidades que já têm uma infraestrutura muito mais consolidada e, naturalmente, uma maior conectividade regional. E aqui os dados realmente não nos deixam dúvidas. Então, o aumento da temperatura máxima anual em comparação ao valor histórico, né? As características climáticas históricas, as nossas normais climatológicas, né? É visível, é constante e extremamente preocupante. Alguns destaques. Nesse gráfico, a gente consegue observar o aumento da temperatura máxima dos 12 meses do ano em relação aos dados das nossas normais climatológicas ao período até 2100. Em todos os meses, então, há um crescimento, né, um aumento e crescimento significativo, né, de temperatura máxima. Mas alguns períodos do ano vale a pena destacar. Primeiro destaque que eu peço que vocês observem é nos meses de outubro. Então, no mês 10, né, que ali a partir até da média do quartil a gente já tem um aumento ali de em torno de 20 a 25% da temperatura máxima. Acontece que no mês de outubro, naturalmente, Cuiabá já tem vivenciado ali a faixa dos 40 a 43 graus Celsius. Com um aumento de 20% de temperatura máxima, significa que nós estaríamos em 2100 registrando ali 51, 52 graus Celsius, né? São extremamente expressivos, ultrapassam então os 20% do aumento da elevação da temperatura máxima, e isso considerando a média, porque se a gente observar outubro, ainda há dados que atingiram ali um aumento de 30% do valor da temperatura máxima da normal climatológica. Um outro destaque também é para os meses de agosto e de julho, né, onde os aumentos também são significativos, mas mais reduzidos. E aí um outro detalhe, Cuiabá, com seus poucos dias de inverno e de temperaturas frias,
A gente está ali atingindo esses dias normalmente em junho e em julho. Ou seja, o nosso frio, que já nem é tão frio assim, né, também sofreria um alto aumento de temperatura máxima. E o que isso significa na prática, né? Significa muito mais calor, significa muito mais calor por muito mais tempo, significa ondas de calor e eventos extremos de aquecimento muito mais longos, menor resfriamento noturno, e isso impacta diretamente a nossa saúde, o nosso consumo de energia e também o risco a incêndios florestais, que é uma grande preocupação, principalmente pela questão da biodiversidade do nosso Pantanal. Com certeza vocês já devem ter visto ali em alguns anos anteriores o quanto esses incêndios florestais têm aumentado, né, em extensão territorial. Então, esse gráfico ele nos alerta para diversas coisas. Entre elas que as mudanças climáticas ela já não é uma mudança e uma ameaça tão distante assim. Talvez ela já esteja mais consolidada do que a gente desejaria e perto de se consolidar ainda mais, né? Com um mês, com uma temperatura e com uma característica climática que já vem sido marcada. Bom, como breve consideração parcial, eu gostaria de destacar que a Baixada Cuiabana, que é compreendida por Cuiabá e Várzea Grande, já está entre as regiões que mais devem enfrentar o aquecimento urbano e o aquecimento mais intenso. Esse cenário está sendo agravado com o avanço acelerado da urbanização, né, com uma expansão contínua de áreas urbanizadas. Cuiabá era a nossa cidade verde, infelizmente, por diversos motivos, né? Hoje há uma grande supressão da quantidade de áreas verdes que ela continha. E aí, com isso, quanto maior e mais próximo, né, da área de centro urbano, maior vai ser o aumento de temperatura, né? Então, a gente já sofre com as ilhas de calor urbana, onde o concreto tem dominado, o asfalto tem dominado, a vegetação cada vez mais tem sido suprimida, né? E o ar quente, então, está se acumulando sem trégua nenhuma. Cuiabá, né, já é conhecida como uma das cidades mais quentes, como eu já disse. Agora, imagina todo esse calor e esse aquecimento sendo potencializado pelas mudanças climáticas. É muito urgente agir nessa região, né? É muito urgente pensar em mitigações para essa região. É muito urgente entender as consequências desses cenários climáticos, né? Para que a gente consiga agir. É emergencial, então, pensar em estratégias que mitiguem esse aquecimento. E aí eu trouxe com destaque alguns ODS, né, que naturalmente, tratando de tomadas de decisões, né, políticas públicas que considerem a questão do planejamento sensível ao clima, naturalmente vai estar se pensando nas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de número 6, que está relacionado à questão da água potável e do saneamento, do objetivo relacionado ao do número 11, que são as cidades e comunidades sustentáveis, do número 13, que é a ação contra a mudança global do clima, e do número 15, que é em si a vida terrestre, né? Então é necessário que a gente pense em todos esses cenários, em todas as características e possibilidades e consequências futuras que a gente ainda tem tempo de tentar prevenir, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida da população e aí sim um desenvolvimento sustentável, capaz de utilizarmos agora dos recursos que a gente tem sem que a gente afete as gerações futuras do nosso ambiente. Então, estamos diante de um futuro talvez incerto, mas não é um futuro inevitável, né? A ciência já tem avançado o suficiente a partir desses modelos climáticos para nos mostrar com previsibilidade, confiabilidade e com clareza o que a gente pode vivenciar daqui a uns anos, né?
agora, de alguma forma, cabe a todos nós agir a partir desse conhecimento. Um desafio gigantesco, o maior desafio do século XXI, né? As mudanças climáticas, mas também é uma oportunidade. É uma oportunidade a partir dessas discussões e desses debates de construir cidades muito mais justas, muito mais equitativas, muito mais adaptativas, muito mais resilientes, muito mais verdes, né? Então, eu gostaria de agradecer, né, a todos pela atenção, por assistirem essa palestra. Muito obrigada. Eu estou à disposição a partir do e-mail aqui na tela. Qualquer dúvida, eventuais debates ou conversas, podem entrar em contato. Muito obrigada e um ótimo evento para todos.